pessoal, boa noite. Vindo aqui gravar mais um videozinho pro meu canal, Maverson Tricolor, dar algumas notícias, passar por algumas informações do São Paulo Futebol Clube, falar também sobre o Campeonato Brasileiro, que acabou iniciando ontem, no dia 16, pela 19ª rodada, deixando também aqui algumas opiniões também, e passar algumas notícias ali referentes às contratações do São Paulo, que cada dia me dá mais medo da São Paulo, meu Deus, cada vez melhor. Vamos começar ali pela volta do Campeonato Brasileiro, né? O Brasileirão voltou ontem com 2 jogos, né? Com Botafogo e Santos, 2-1 pro Botafogo. A zaga do Santos ontem parecia a turma do Didi, parecia os Trapalhões. Os Trapalhões ainda eram bons, né? Agora a turma do Didi era horrível, então... Meu Deus do céu, 2 cagadas da zaga do Santos, que Deus que me perdoe. E os zagueiros do Santos são bons, hein? Eu gosto muito dos zagueiros do Santos. Não são excelentes, mas são bons zagueiros. Entregaram a rapadura 2 vezes lá, coitado do goleiro do Santos, do Brazão, né? Meu Deus do céu, coitado do Brazão. O Brazão, se ele soubesse que a vida dele ia ser assim no Santos, ele não teria vindo pro Santos. Então 2-1, o Botafogo fez 1-0, depois o Santos empatou, e aí a zaga do Santos entregou mais um gol pro Botafogo. Resumindo, então, podemos dizer que foi 3-0, né, pro Santos, porque o Santos entregou duas rapaduras, né? Então, com esse placar aí, o Santos acaba caindo na tabela, o Botafogo sobe algumas posições, né? Mas também, o Botafogo não tá aquilo tudo, né? O Botafogo tá com transfer ban, tudo aí, não tem mais jeito. E o Vitória acabou ganhando do Vasco. E Vascão só... O Vasco, cada dia... Não... E eu até sou entusiasta ali do Vasco. Eu acompanhei muito o Vasco na década de 90 ali, né? Com Edmundo e companhia. Mas o time do Vasco é horrível, cara. Botar o time do São Paulo e o time do Vasco, olha, dá um pega bem monstruoso ali. Nossa, meu Deus do céu. E ainda tem alguns bons jogadores, como o Thiago Mendes ali. Cara, eu queria no São Paulo, por mais que acabou dando errado ali a vinda dele, ele preferiu ir pro Vasco. Mas, meu Deus do céu, bom, o Vasco... E jogar lá também, né, no campo do Vitória é muito difícil jogar lá, é muito complicado jogar. Então, já era praticamente resultado marcado, né, que o Vitória ia ganhar do Vasco lá. Então, o Vasco cai na tabela, o Vitória até dá uma subidinha ali na tabela do Brasileirão. Mas o Vasco tem que se preocupar que se cair mais uma vez, olha, daí eu acho que vai ser o maior vexame de um time grande de Série A cair tantas vezes assim. E olha que o Palmeiras e o Vasco estavam ali, né, para disputar quem caía mais numa época ali. Então ficou assim, ficou Botafogo 2, Santos 1, Vitória 1, Vasco 0. Tá rolando agora o Bahia e a Chapecoense, acabou o primeiro tempo, o Bahia tá vencendo por 2-0. O Fluminense está empatando com o Bragantino, está no primeiro tempo. E o Mirassol vai vencendo o Grêmio por 1-0. Normal também. Mas o Mirassol estava lá embaixo, está começando a ganhar, vai começar a melhorar o Mirassol, hein? Mirassol que está fazendo uma ótima campanha na Libertadores da América. Dando essas notícias ali do Brasileirão, que... Cara, o Brasileirão, ele é bom, razoável. O Brasileirão é excelente? Não. Tem grandes jogadores? Não muito. Mas o Brasileirão tem uma coisa que a gente gosta muito, principalmente o brasileiro. Fervo. Fervo, na nossa gíria, significa ter muita confusão. Tem erro de arbitragem, tem erro... Nossa, ontem a zaga do Santos, meu Deus do céu. Tem erro de zagueiro. Nossa, o gol que o Tassiano perdeu ontem, caramba, gente, meu Deus do céu. O Tassiano... Cara, quem que contrata o Tassiano, olha, tem que ser mandado embora do clube, olha, nunca mais tem que jogar bocha, porque de futebol não entende nada. E aí o Tassiano me perde um gol ontem, meu Deus do céu, meu Deus, Tassiano. Pra vocês verem, gente, o Tassiano joga futebol, é muito complicado.
Então, é difícil assistir. Eu assisti um pouco ontem do jogo, mas o jogo tava muito ruim, tava muito difícil de assistir. Daí eu peguei, assisti até mais acho que a metade do segundo tempo, falei, cara, tá muito difícil. Daí eu fui fazer outras coisas, fui acabar fazendo outras coisas. E é isso aí, Brasileirão voltou. A gente tem muito ódio do Brasileirão, mas no fundo a gente ama, né? Porque o Brasileirão é aquela coisa, né? De cada 10 lances, 9 são lances bizarros que acontecem. Então, a gente gosta porque a gente é brasileiro e a gente gosta também por causa das confusões que dá, né? Então é muito bacana. Eu mesmo sou um São Paulino apaixonado pelo meu time, apaixonado pelo Brasileirão. É ruim? É, mas a gente ama o Brasileirão. Saindo agora um pouco ali do Brasileirão e falando ali das notícias do São Paulo, que vai jogar agora no dia 16. O São Paulo já tem... Eu ia falar um pouco das contratações, que agora o São Paulo tá com o tal do Aurélio Buta. Aí chegou o Domingos Duarte, o Newton também parece que já acertou. Mas não dá a sensação que, cara, não convence, tipo, não, sabe, não entra, não... Parece que não é mais do mesmo. Parece que, sabe, a gente ouve, a gente dá um desânimo, cara. Porque é mais do mesmo, sabe? A gente fica pensando, será que vai dar certo? Será que os caras vão chegar e... Sabe? Muito difícil. O que a gente tem que fazer é torcer pra esses caras, porque, olha, é muito complicado. Mas estão chegando aí, né? O Rafinha foi concretizado na vaga de diretor, né? Executivo. E é isso aí. Esse é o São Paulo Futebol Clube hoje. São Paulo de tantas glórias, de tantas vitórias, de tantos títulos. Ficou resumido a implorar pro Domingos Duarte e trazer Aurélio Buta. Que entre ele e o Cédric tem mais moral que o Buta, pra vocês terem uma ideia. E também, aproveitando e falando de São Paulo, o Dedé Mocó, como um Barolo chama... Dedé Mocó. O Dedé Mocó, cara, foi expulso. Esse Dedé aí, ele fez tanta cagada que os caras que eram amigos dele falaram, não, daí não tem condição. Fazer isso aí, a gente não tirar você, daí a gente bota o nosso na reta. Então os caras tiraram o Dedé, não porque o Dedé aprontou, mas porque se eles não tirassem o Dedé, eles iam botar o deles na reta. E eles não querem isso, eles não querem botar a cara pra bater. Então eles, vamos botar o Dedé aí, cara, já fez cagada mesmo, tira esse bicho aí, pelo menos o nosso fica garantido. E foi isso que aconteceu. Não quiseram se comprometer em deixar o Dedé Mocó lá, como o Barolo chama, porque, cara, não vamos se comprometer. Porque por que eles vão botar o deles na reta pelo Dedé? O Dedé fez tanta cagada ali, cara. Ele já devia ter sido expulso, ó, muito tempo. Igual aquele Schwarman lá que... Schwartzman, sei lá como é que é o nome daquele maluco. Que falou que eu ganhei, você ganhou, todo mundo ganhou, que, meu Deus do céu. É pior, olha, eu já vivi algumas fases no Rio de São Paulo, mas essa daí... E pra finalizar, o presidente Maciz, ele fez uma reunião com os influenciadores, né? Com Barolo, com Teclas, com o pessoal que faz a mídia alternativa do São Paulo. Eu lembro que quando o Casares ele se candidatou à presidência do São Paulo, ele fez uma coisa parecida. Ele chegou a convidar o Barolo também para fazer uma reunião, tudo. E logo depois, nas primeiras cagadas do Casares, e o Barolo sempre em cima, sempre cobrando, ele começou a bloquear o Barolo, começou a minar o Barolo dentro do São Paulo, a querer prejudicar todo mundo. E, cara, assim, é o artifício que eles usam, na verdade, para não serem cobrados. Mas o Barolo falou uma coisa no vídeo dele que é legal. Vai continuar sendo cobrado, cara. Fazer cagada vai ser cobrado. Se fazer até uma coisa certa, a gente vai estar elogiando. Mas, cara, se não fizer as coisas pro bem de São Paulo, a gente vai cobrar. A gente vai descer o pau nos caras. E fez bem o Barolo em deixar exaltado isso.
Se não fizer coisa boa pro São Paulo, vai ser cobrado. E tá certíssimo. Não pode achar que fez uma reunião, ouviu a galera lá e tá tudo bem, agora ninguém vai me criticar. Se fizer cagada, tem que criticar, porque além de tudo, ele deu a palmatória, né, para dizer, olha, podem me cobrar. E é isso que vai acontecer, galera. E tá certo o Barolo, tá certo o Teclas, tá certo todos os influenciadores que for. Aqueles que realmente cobram o São Paulo e fazem ali a mídia alternativa funcionar, né? Que não são... tem muitos que não cobram, que não falam nada, porque tem algumas certas regalias, né? Então, esses que cobram, esses que realmente estão em cima, tem que estar fazendo certo mesmo. Tem que cobrar os caras e tem que estar em cima. Acredito que agora, com essa reunião, ele saiba que a torcida do São Paulo não vai deixar barato, que a gente vai cobrar mesmo. E que, além de tudo, vai ter a questão de, olha, você chamou a gente, agora você deu a oportunidade que a gente queria. De estar do teu lado, mas também cobrar quando for necessário. Então, essas foram as notícias do São Paulo. Eu peço que deixem um like no meu canal Maverson Tricolor. Tá iniciando, tá no começo, então peço muita força para vocês. Deixem um like, se inscrevam no canal. Sei que é um pouco chato ficar pedindo, mas é o que a gente precisa para fazer essa mídia alternativa nova que está surgindo, que é a minha, para ajudar o São Paulo nessas cobranças e passar a maioria das notícias para vocês também. Falando também de Campeonato Brasileiro, trazendo algumas notícias também de outros clubes. Agora voltando ao campeonato, vai ter react do jogo do São Paulo. Então sempre acompanhe aí que sempre vai ter coisas bacanas ali. Eu estou trabalhando também num projeto para acabar trazendo premiações aqui para o canal, na medida de a quantidade de inscritos e na quantidade também de likes dado nos vídeos, tá bom? Então muito obrigado por hoje, desejo para vocês uma ótima noite e que o nosso São Paulo saia dessas condições difíceis que a gente se encontra. Valeu, vamos São Paulo Futebol Clube!